Olá, professor Alex Naldo, essa é a aula 25, livro 6, Física 3, tubos sonoros. E agora vamos fazer as atividades de 6 a 10. Então, vamos lá. Analise a figura a seguir. Enche-se um recipiente cilíndrico com água até a borda. Um diapasão é posto a vibrar na boca da proveta. Abrindo-se a torneira T1, a torneira T, a água começa a escoar e, em dado instante, quando a água atinge o nível de 17 centímetros, ouve-se pela primeira vez um aumento na intensidade do som. Sendo 340 metros por segundo o módulo da velocidade de propagação do som no ar, o comprimento de onda no ar do som que o diapasão emite e a frequência do som do diapasão são, respectivamente, iguais a. Então, veja o que é que acontece, o que é que ele diz aqui. Quando nós temos aqui 17 centímetros daqui para cá, é que você ouve, tem alguém com a orelhinha aqui, ó, ouve um som mais intenso. Pela primeira vez, ele fala. Ouve-se pela primeira vez um aumento de intensidade do som. Por que isso? Porque quando chega exatamente nessa profundidade, a frequência que o diapasão está vibrando vai entrar em ressonância com a frequência de vibração do ar que está preso nessa cavidade. E o ar vai ficar vibrando como nessa situação? Como ele diz que é a primeira vez, trata-se do primeiro harmônico. Significa dizer que a curva de elongação está assim, ó. Então significa dizer, vamos aqui colocar os pontinhos da vibração do ar. O ar que está aqui dentro, ele está vibrando com a seguinte característica, ó. As partículas de ar que estão na superfície da água estão praticamente sem sair do lugar, enquanto que as partículas do ar que estão na boca estão com amplitude vibratória muito elevada, estão aqui, ó, indo para cima e para baixo. Então, essa vibração com amplitude mais elevada vai perturbar também quem? O tímpano de quem está ouvindo. Okay? Então, ele vai ouvir nesse momento, para essa primeira configuração de onda estacionária em tubo fechado de um lado e aberto do outro, um aumento de intensidade justamente por quê? Porque a vibração do ar que está preso nessa cavidade vai entrar em ressonância com a perturbação que está vindo do diapasão. Tudo bem? Então, eles vão estar vibrando com a mesma frequência. Tá certo? Então, nesse caso aí, para a questão número 6, você já sabe que para uma profundidade de 0,17 metros, o tubo, que é aberto de um lado e fechado na superfície da água, ele entra em vibração F1. Tudo bem? Com a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Então, vamos lá. Para tubo que é aberto de um lado e fechado do outro, Fn igual a NV sobre 4L. Tá? Então, você vai ter F1 igual a 340 sobre 4 vezes L, que é 0,17 metros. Resolvendo essa conta aqui, você vai achar um F1 de 500 Hz. Então, essa é a vibração do diapasão, essa é a vibração das partículas do ar dentro dessa cavidade, dentro desse tubo. Bom, por outro lado, dá para você perceber claramente o seguinte, ó, que quando você tem um tubo assim, nessas condições, vibrando no primeiro harmônico, o tubo é fechado, tá? Então, aqui está apenas, ó, a metade de um ventre. Se aqui é metade de um ventre, significa dizer, se a gente fosse fazer o prolongamento, que a outra metade está fora e o outro ventre, para completar a onda, está fora. Ok? Lembre que uma onda inteira, ó, ela tem essa característica daqui, a onda inteira, ó. Ok? Uma crista em um vale, não é isso? Então veja que dentro desse comprimento aqui, ó, dentro desse comprimento L desse tubo, quanto da onda está cabendo? Está cabendo apenas 1/4 de onda.
Tá certo? Então a gente pode dizer que o comprimento dessa onda aí, ó, é 4 vezes maior do que o tamanho L. Então o comprimento dessa onda aí é 4 vezes 17 centímetros ou 0,17 metros, o que vai dar aqui 0,68 metros. Tá? Então 0,68 metros, o tamanho do comprimento de onda, e a frequência de 500 Hz. Tá certo? Então tá aqui, ó. Sexta questão, letra A. Sétima questão. No convés de um grande navio, há um tubo de 5 metros de comprimento que funciona como uma buzina quando o ar vibra dentro dele, estabelecendo ondas estacionárias em seu interior, conforme a figura. Considerando que o tubo seja aberto nas duas extremidades e que a velocidade do som no ar dentro e fora do tubo seja de 300 metros por segundo, é correto afirmar que a frequência do som emitido por essa buzina é igual a... Bom, nessa sétima questão, o tamanho L é de 5 metros. O N é o número do harmônico. Como é que você conta o número de harmônicos em tubos que são abertos de dois lados? É pelo número de ventres. Então aqui, ó, veja, nós temos o ventre número 1. Trocar aqui, essa não fica legal, né? Verde com azul. Então nós temos aqui, ó, harmônico contado a partir do número de ventres. Ventre número 1, ventre número 2 e aqui é o ventre número 3, que está metade de um lado, metade do outro. Então, o N aqui é igual a 3. Tudo bem? Ok? Bom, e a velocidade do som, ele deu aí 300 metros por segundo. Então, vamos lá. F igual a NV sobre quanto? 2Ls. Por quê? Porque o tubo é aberto em cima e embaixo. Quando o tubo é aberto dos dois lados, esse númerozinho aqui é 2. Quando ele é fechado de um lado, esse númerozinho aqui é 4. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Como se trata do N igual a 3, então 3 vezes a velocidade do som nessa questão, ele botou 300 metros por segundo, 3 vezes 300, sobre 2 vezes L. E o L aqui é 5. Então, resolvendo isso daqui, nós vamos achar 90 Hz. Então, letra D. Tudo bem? Bom, questão número 8. Uma corda ideal está atada a um diapasão que vibra com frequência F1. Então, esse diapasão aqui, ó. Esse aqui, ó, frequência F1. Veja que ele está vibrando e transferindo a sua vibração para essa corda aqui, tá? Com frequência F1 e presa a um corpo de massa igual a 2,5 kg, conforme a figura. A onda estacionária que se forma possui 6 ventres, que formam 3 metros de comprimento. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ventres. E o comprimento daqui para cá, esse L, ele disse que é de 3 metros. Tá bom? Bom, um diapasão de frequência F2. Ó, pessoal, essa frequência F1 que ele deu aqui, não é a frequência para dizer que esse cara está vibrando no primeiro harmônico. É só para dizer que esse daqui é o diapasão 1 e esse de cá é o diapasão 2. Então, está dizendo que esse diapasão 1 vibra com frequência F1. Esse diapasão 2 vibra com frequência F2. Tá? É o nome da frequência. Não significa dizer que aqui é primeiro harmônico para essa e aqui é segundo harmônico para essa. Tá? Por isso que seria melhor até, para evitar confusão, que essa questão dissesse FA e FB. Né? Diapasão A e diapasão B. Mas ele resolveu dar índice de número e aí poderia ter criado essa confusão. Tá bom? Mas então, vamos lá. Então, um diapasão de frequência F2 é posto a vibrar na borda de um tubo com água, conforme a figura 2. O nível da água vai diminuindo e na altura de 42,5 centímetros, para essa altura Hzinho daqui, ó, ocorre o primeiro aumento de intensidade sonora,
Primeiro aumento de intensidade sonora, mais uma vez. Isso acontece quando a curva de elongação das partículas está assim, né? O que é que significa isso? As partículas que estão aqui, ó, do ar, praticamente não saem do lugar, as que estão na superfície, e as que estão na boca vibram com grande liberdade, fazendo esse movimento de subida e descida. Então, alguém que esteja com a orelhinha aqui, ó, nesse momento vai ouvir um som mais intenso, ok? Ou seja, a vibração do diapasão vai ser intensificada por essa cavidade. A cavidade vai ressoar, vamos dizer assim, e o som vai ficar mais intenso, tá bom? Bem, desprezando os atritos e considerando a roldana ideal, a razão entre as frequências F2 e F1 é de aproximadamente, então ele quer que você faça F2 sobre F1, é de quanto? E ele deu a densidade linear da corda, o Mi dessa corda aí, 250 gramas por metro. Então eu já vou dizer aqui, ó, botando no sistema internacional, 250, o que é grama? Grama é 10 elevado a menos 3 kg por metro. Assim agora você já pode utilizar na equação, porque a velocidade, os outros elementos como aqui, ó, comprimento está no sistema internacional, a massa está em quilograma, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que essa questão não deu, que deveria ter dado, né? Velocidade do som. Ficou faltando aqui. Velocidade do som, 340 metros por segundo, também no sistema internacional. Por isso também aqui, ó, tem que converter esse cara, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o estudo da corda. Então, frequência na corda, NV sobre 2L. Lembre, corda presa dos dois lados tem a mesma fórmula de tubo aberto dos dois lados, tá? Então aqui você vai ter na corda a frequência da corda vai ser igual a o N é 6, aqui ó, N igual a 6, sexto harmônico, não é? 6. A velocidade com que um pulso se propaga numa corda, velocidade do pulso na corda vai ser raiz quadrada da força que estica a corda sobre a densidade linear. Nesse caso, vai ser o quê? A força que estica a corda não é igual ao peso, você vai ter aqui o peso exatamente igual ao valor dessa força, força de tração, né? Então é massa vezes gravidade sobre a densidade linear. Então essa é a velocidade que nós vamos escrever aqui, ó. Essa velocidade aqui vai ser a fórmula de Taylor para pulsos viajando em cordas. Então aqui vai ficar 6 vezes raiz de, vamos lá, massa 2,5, gravidade 10 da Terra, sobre densidade linear. Densidade linear 250 vezes 10 a menos 3. Já estava aqui, ó, a gente fez essa conversão, tá? Tudo isso aqui sobre 2L. 2L, ó. E o L é quanto? Ele disse que daqui para cá, o L é de 3. Tudo bem? Então, veja, 2 vezes 3, 6, vai cortar esse 6 com esse 6 daqui, não é? Então, a frequência na corda vai ficar igual a raiz de 25.000 sobre 250, ok? Veja, aqui vai ficar 25, 2,5 vezes 10, 25, e esse 10 a terceira vai subir. Então vai ficar 25 vezes 1.000, 25.000. O 250 vai ficar aqui sozinho, né? Então, resolvendo isso aqui, ó, você vai ter raiz de 100. Então, a frequência na corda vai ser de 10 Hz. Pronto, achamos a frequência na corda. Essa frequência na corda aí, que é a frequência F1. A mesma que está vibrando o diapasão, ok? Está em ressonância. Então, a mesma frequência F1 desse diapasão é a mesma frequência da corda, C, tá? Para que ele vibre aí fazendo o padrão harmônico, tá bom? Então, é igual, a mesma frequência F1. Depois agora, você vai para o diapasão. Vamos lá. No diapasão, você tem as frequências do diapasão para entrar em ressonância com a cavidade daquele tubo que é fechado de um lado e aberto do outro, NV sobre 4L,
né? Tubo fechado de um lado e aberto do outro é assim. Então, nós estamos ali no primeiro harmônico, vibrando o ar no primeiro harmônico, né? É só ver aquela curvazinha ali de elongação vermelha aqui dentro. Isso daqui é a frequência do primeiro harmônico aqui, né? Então, N igual a 1. A velocidade, 340, a velocidade do som, que ele deveria ter dado na questão, sobre 4 vezes 0,425 metros, ok? Veja, ele deu aqui, ó, 42,5 centímetros. Então, 0,425 metros, passando para o sistema internacional. Está aqui já. Então, a frequência do diapasão, resolvendo essa conta aí, vai dar 200 Hz. A frequência do diapasão, que é a frequência F2. Essa aqui, ó. Tá? Bom, ele quer que você faça F2 sobre F1. Logo, fazendo F2 sobre F1, você vai colocar aqui, ó, 200 sobre 10. Então, a resposta para isso é 20. 20, letra C. Ok? Nona questão. Uma onda sonora propagando-se no ar é uma sucessão de compressões e rarefações da densidade do ar. Na figura a seguir estão representadas esquematicamente ondas sonoras estacionárias em 2 tubos, tubo 1 e tubo 2, abertos em ambas as extremidades. Os comprimentos dos tubos 1 e 2 são respectivamente L e L sobre 2, sendo lambda 1 e lambda 2 os respectivos comprimentos de onda das ondas representadas nos tubos 1 e 2 e F1 e F2, suas frequências. As razões entre os comprimentos de onda e as frequências nessa ordem são. Então, ele quer que você faça lambda 1 sobre lambda 2 e depois ele quer que você faça F1 sobre F2. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, qual é o tamanho desse lambda que eu vou chamar de lambda 1? Aqui, veja, nós temos o primeiro harmônico. No primeiro harmônico, nós só temos um ventre. Esse ventre aqui, ó, o ventre número 1, que está metade de um lado, metade do outro. Então, um ventre apenas é o quê? É metade da onda. Então, você pode dizer que a onda inteira é o dobro desse tamanho. Então, você pode dizer que lambda 1 é o dobro de L. Tá bom? Enquanto que, nesse caso aqui, ó, essa onda que está aqui, aqui também está no primeiro harmônico. Olha lá, um ventre só. Um ventre que foi quebrado em 2 pedaços. Ó, um ventre só. Então, aqui no caso, a onda inteira é de que tamanho? É do dobro desse tamanho. E o dobro desse tamanho é quem? É o de cá, é o L. Tudo bem? Então, você pode dizer que a onda que está aqui dentro, que eu vou chamar de lambda 2, é igual ao dobro desse cara aqui, ó. É o dobro de L sobre 2, que é quem? É o próprio L. Tá bom? Então, quando você faz lambda 1 sobre lambda 2, vamos lá. Quem é lambda 1? Olha aqui, ó, 2 L's. Quem é lambda 2? L. Então, lambda 1 sobre lambda 2 vai dar 2. Pronto. Lambda 1 sobre lambda 2 dá 2. Está aqui. E as frequências? Aí você tem que lembrar o seguinte, ó. V é igual a lambda vezes F. Se você considerar que a velocidade do som é a mesma, e é a mesma nos 2 casos aqui, ela é constante, porque esses 2 tubos estão no mesmo ambiente, e quem dá a velocidade do som é o meio. Então, quando você bota esse cara constante, o que é que acontece? Comprimentos de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quem tem maior comprimento de onda tem menor frequência. Quem tem menor comprimento de onda tem maior frequência. Para que na multiplicação o V dê constante, dê a velocidade do som. Ok? Então, vamos lá. Ó. Bom, se lambda 1
é o dobro de lambda 2? Então, a frequência F1 é a frequência F2 sobre 2. Percebeu? Porque existe aqui uma relação de inversamente proporcional. Se uma onda é 2 vezes maior do que a outra em comprimento, é porque ela tem metade da frequência da outra. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que ficaria, então, F1 sobre F2? Ficaria assim, ó. F2 sobre 2 sobre F2. E isso aqui é igual a 1 sobre 2. Não é? Então, F1 sobre F2 igual a 1 sobre 2. Tá? Então, nessa nona questão aí, a alternativa vai ser letra C. 2 e 1 sobre 2. Décima questão. A figura a seguir representa dois harmônicos, A e B, de frequências respectivamente iguais a FA e FB, que podem ser estabelecidas em uma mesma corda fixa em suas extremidades e tracionada por uma força de módulo F. Então, a força é a mesma, força F e força F nas duas. É a mesma corda, então o tamanho é L, é a mesma corda com a mesma densidade linear. Então, observando essa figura aqui, ó, nessas condições, a mesma razão entre as frequências FA sobre FB pode ser obtida entre as frequências das ondas estacionárias representadas nos tubos sonoros abertos e idênticos à linha e belinha indicados na posição. Observe aqui, ó. Aqui nós estamos vendo o segundo harmônico. N, nessa corda, né? N igual a 2. É só contar o número de harmônicos. 1, 2, que é o número de ventres. Aqui embaixo, nós estamos vendo o terceiro harmônico, N igual a 3. 1, 2, 3. Né? Então, aqui é a frequência F2, aqui é a frequência F3. Tá bom? Então, vamos lá. A frequência F2 é o dobro da frequência F1. A frequência F3 é o triplo da frequência F1. Não é? Então, vamos lá, vamos dizer aqui, se você quiser fazer, então, uma sobre a outra, como é que vai ficar? Essa frequência F2 aqui, ó, eu vou chamar de FA, tá? Para dizer aqui, ó, harmônico A. E essa frequência do terceiro harmônico F3, eu vou chamar de FB. Ó, harmônico B aqui, ó. Então, se você fizer FA sobre FB, vai ficar igual a o dobro de F1, que é o dobro do harmônico fundamental, sobre o triplo de F1. Vai cortar F1 em cima e embaixo, vai ficar 2 sobre 3. Pronto. Então, essa é a razão entre as frequências FA e FB que você encontra para as cordas. 2 sobre 3. Aonde é de 2 em 2 aqui nesses tubos sonoros que você encontra também essa realidade? 2 sobre 3. A única possibilidade aí de FA sobre FB para os tubos sonoros da 2 sobre 3 é na opção D de dado. Porque, veja, FA, 1, 2, segundo harmônico. E FB, ó, 1, 2 e 3. Então, aqui está vibrando no segundo harmônico, N igual a 2, aqui N igual a 3. A mesma coisa que estava aqui, ó, N2, N3, tá? Então, essa frequência daqui, FA, é o dobro da frequência F1. Essa frequência de cá, FB, é o triplo da frequência F1. Fazendo FA sobre FB, vai ficar 2F1 sobre 3F1, 2 sobre 3. Então, letra D. Tudo bem? E assim nós terminamos essa lição de tubos sonoros. Obrigado e até a próxima.